Queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Estamos falando nesses dias sobre os acontecimentos da vida e a sua influência. Como as coisas que nos acontecem influenciam a nossa vida, influenciam as nossas ações, as nossas reações, as nossas decisões. Os acontecimentos da vida, eles vão aos poucos formando o nosso perfil emocional. Lamentavelmente, algumas pessoas não se dão conta de que nós estamos sendo o reflexo daquilo que fizeram conosco. E a vida não pode ser assim. Eu quero hoje contar a história de um querido amigo, mas é amigo íntimo, um colega que eu gosto muito. Ele é um economista, uma pessoa, graças a Deus, com a intelectividade muito avançada, um sujeito que foi gerente de um grande banco durante 22 anos. Fez pós-graduação em economia, ganhava muito bem, tudo muito certinho. De repente, ele começou a passar algumas dificuldades porque ele sentiu um chamado pastoral. Você sabe, o sujeito para ser um padre, ele precisa de um chamado para aquele ofício. O sujeito para ser um líder religioso, em qualquer religião, ele precisa ser chamado para aquele ofício. Um sujeito para ser um pastor, ele precisa ser chamado por Deus para esse ofício. Não basta ser chamado por uma comunidade, por pessoas. O chamado pastoral é um chamado de Deus. E ele recebeu um chamado de Deus. E me lembro que algumas pessoas chegavam para ele e diziam assim, mas você não pode. Você não tem condição de deixar de ser o gerente de um grande banco. Em ascensão, você pode ir para as maiores agências e você está deixando, você está pensando em deixar para ser pastor. Isso é um absurdo. E ele um dia compartilhando comigo, a gente conversando, e ele disse que aquelas palavras daquelas pessoas ressoavam no seu coração. Ele estava numa pequena comunidade, mas muito pequena. A comunidade não dava, não supria as suas necessidades básicas, né? Vamos dizer assim, aquilo que ele estava acostumado, o seu padrão. Mas ele, olhando na linha do tempo, ele via pessoas que olhavam para ele e dizia para ele, você tem que ser um sucesso na vida. E ele já estava sendo um sucesso na vida. Só que a despeito do sucesso que as pessoas queriam que ele fosse, ele estava buscando o maior sucesso que o ser humano pode ter, ser usado por Deus. E muitas vezes, ser usado por Deus é não olhar muito, mas não olhar mesmo para o que as pessoas dizem em alguns aspectos. Porque algumas pessoas, elas querem que você seja o que a sociedade projeta. Elas querem que você seja alguém que chega e marca pela aparência. Elas querem que você tenha suntuosidade nas suas vestes. E a vida com Deus, ela precisa ser mais simples. O sujeito que serve a Deus, um pastor, ele não pode ser um sujeito que destoa da sua comunidade. Ele não pode ser um sujeito que tenha um sentimento ególatra. Um pastor não pode ser alguém que, porque foi humilhado na vida, vai humilhar as pessoas. O pastor não pode ser alguém porque ele teve um berço esplêndido no passado, como pastor ele tem que nadar em dinheiro. O pastor não pode ser alguém porque não teve nada no passado, agora ele quer esbanjar e ter tudo, ter o melhor carro da comunidade. Desculpa se você se ferir com o que eu estou falando, mas o pastor precisa ser o exemplo da humildade, da simplicidade na comunidade. E ele entendeu isso. E esse rapaz tomou uma decisão. Ele foi ganhar menos, mas ele deixou o banco e aceitou a vocação que Deus o chamou. Claro que nós estamos falando de uma vocação para um ministério pastoral, mas quantas pessoas estão me ouvindo agora que os acontecimentos da vida mexeram com a sua estrutura de tal forma que eles trabalham para ganhar dinheiro, mas não trabalham por vocação? Gente que infelizmente, porque a vida foi marcando, então são pessoas que saem para trabalhar sem vocação, sem alegria. E isso é perigoso, por quê? Porque eu projetei para a minha vida ter paz, ter conforto emocional, ter qualidade com a minha família. Nenhum dinheiro do mundo paga o distanciamento da minha família. Nenhum dinheiro do mundo paga a ausência da paz no meu coração. Então não deixe que os acontecimentos da vida bloqueiem você de estar no lugar que Deus quer que você esteja. Ganhar dinheiro é bom porque você pode abençoar pessoas, você pode ter uma qualidade de vida melhor, mas o dinheiro não é tudo. E nós só vamos descobrir que o dinheiro não é tudo com duas visões. A primeira delas olhando para a Bíblia. A Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, a Bíblia usa uma metáfora linda, que as ruas são de ouro, isto é, nós vamos pisar no ouro. Enquanto na terra as pessoas colocam ouro na mente e no coração,
Na vida com Deus, o ouro precisa estar debaixo dos nossos pés. E a segunda perspectiva é quando nós vamos a um sepultamento. Pessoas ricas ou pobres, ou não importa a maneira, tudo que nós temos fica nessa terra. Então, não deixe que os acontecimentos da vida coloquem o ouro no seu coração. Que o ouro esteja debaixo dos seus pés e que o amor por pessoas, pela existência e por Jesus, no seu coração. Pai, obrigado por essa gota. Derrama a tua graça, enche-nos com a tua alegria e a certeza de que vamos sempre estar no lugar certo se estivermos com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal.